Secas impensáveis na Amazônia, racionamento do consumo nas grandes cidades, represas operando com níveis mínimos de líquido. Nunca os sinais de uma crise inédita foram tão evidentes. Será esse o legado que vamos deixar para as futuras gerações? Mais do que nunca, o cenário exige uma mudança de atitude. Mas o que será que cada um de nós pode fazer para evitar o desperdício da água? O mais importante, mais urgente, é uma mudança de atitude. Só que isso exige conscientização. É preciso alertar as novas gerações para usar apenas o necessário. 1 minuto a menos debaixo do chuveiro significa até 6 litros de economia. Não é difícil imaginar o que esse gesto individual representa numa cidade com milhões de habitantes. A hora de escovar os dentes, fecha a torneira. Eu economizo bastante. Não deixando a torneira aberta quando vai lavar a mão, procurando tomar banho sempre rápido, né? Creio que durante uns 5 minutos dá pra gente tomar um banho muito bem, né? Então não precisa ficar meia hora debaixo do chuveiro, né? Um outro passo fundamental é fazer a gestão de demanda, quer dizer, identificar e organizar as prioridades de modo a usar a água da melhor forma possível. Isso vale tanto para a agricultura como para as indústrias e outros setores de atividades, inclusive para as residências. A água nós temos que tratar com muito carinho, nós temos que tratar com muito zelo, com muita responsabilidade, porque a gente sabe que é um bem finito, um bem que vai faltar à humanidade para frente. Então nós temos que evoluir na parte da gestão da demanda. E é essa gestão da demanda que nós estamos num princípio de trabalho também, que envolve muito o aculturamento da população no sentido de utilizar da maneira melhor, da maneira mais racional, da maneira mais produtiva, o recurso hídrico disponível. A agricultura irrigada consome grandes quantidades de água, mas o Brasil tem como motor da economia a produção agrícola. Como resolver essa equação da melhor maneira possível? O pivô central, por exemplo, é condenado por muitos agrônomos, pois resulta em desperdício. Aqui, mais uma vez, é preciso encontrar soluções capazes de economizar ao máximo o uso desse recurso cada vez mais escasso. O sistema de irrigação por gotejamento é um dos métodos mais eficientes para evitar o desperdício de água na agricultura. Aqui, a água é bombeada, passa por um processo de filtragem e depois, gota a gota, irriga a plantação. O resultado é uma economia de água que chega a quase 25%. A irrigação por gotejamento é feita na quantidade e no período adequado para cada tipo de cultivo. Sensores analisam a umidade do solo e, quando necessário, a água é bombeada até a plantação. Para responder essa questão de quando irrigar, no momento de irrigar, a gente pode, normalmente, faz uma avaliação da umidade do solo. Então, existem diferentes tipos de sensores que a gente instala na cultura, né? No solo, e esse sensor vai indicar o momento adequado de se irrigar. A busca por fontes de energia renovável também pode agravar o problema da água. A construção de usinas hidrelétricas exige a formação de grandes reservatórios. Para isso, é preciso inundar vastas extensões de terra, causando profundas alterações no ecossistema. Fauna e flora sofrem com o impacto ambiental e isso não é tudo. A energia eólica surge como uma alternativa às usinas hidrelétricas, que causam grandes prejuízos ambientais, principalmente para os rios. Aqui, em vez da água, é a força do vento que gera a energia. A 44 metros do chão ficam esses enormes ventiladores que parecem moinhos. São os aerogeradores. Quanto mais vento, maior a energia gerada. No Brasil, que tem um dos melhores regimes de vento do mundo, a energia eólica já vem sendo utilizada com sucesso, principalmente na região Nordeste. Apesar de não trazer impacto ambiental, a grande desvantagem do sistema é o preço. Cada aerogerador custa, em média, $1 milhão.
danos causados às fontes de água vão além da economia e da qualidade de vida. Quando este pedaço do sertão do Ceará ainda era mar, um velho índio navegava pelas águas que percorriam a gruta de Ubajara. O nome quer dizer Canoa Grande. As salas, elas recebem nome, sempre dependendo daquela formação que chama mais a atenção de vocês. Por exemplo, aqui nós temos a formação na pedra, que dá a aparência de um sapo. Então nós chamamos de Sala do Sapo. Para os índios Carajá, o rio Araguaia abriga a entidade ancestral que deu origem a toda a etnia. Quando os rios sofrem agressões de toda sorte, é a cultura do povo do Brasil que está em perigo. E esse pode ser um caminho sem volta. Na cultura do brasileiro, nós estamos muito vinculados à água. Nós adoramos a água. Nós viveríamos no verão o tempo inteiro debaixo de uma cachoeira ou em falta de cachoeira debaixo do chuveiro, né? E somos um povo culturalmente muito limpo. Um pouco dentro daquela visão que nós temos, que a natureza é mãe, que a natureza resolve tudo, que é só jogar a coisa na natureza que ela resolve. Até um certo ponto isso até é verdade, quando a densidade é baixa, né, e quando a população é pequena. Mas quando você tem grandes concentrações urbanas e grandes concentrações metropolitanas, isso já não é verdade. A natureza não tem capacidade de resolver tudo. É o homem que tem que realmente resolver. Ainda que o cenário em termos de Brasil não seja nada favorável, alguns sinais mostram que é possível reverter o processo de degradação. O projeto Tietê coleta e trata esgotos. Com essas intervenções, a mancha de poluição, que 10 anos atrás chegava até 120 quilômetros de São Paulo, agora está bem mais próxima, a 40 quilômetros. Para Fabrício Fiolini, coordenador educacional do projeto Mata Atlântica, toda mudança passa pela mobilização popular. Se não existe envolvimento da sociedade, difícil se pensar que um projeto como esse vai durar os 30, 40 anos que são necessários para a gente ter uma boa situação no Rio. Então tem aí uma questão de envolvimento social para a continuidade de um projeto de interesse social. O que a gente precisa, além dos investimentos na própria coleta de esgoto, no tratamento do esgoto, na revitalização do rio, é também um trabalho educacional junto à população. A população hoje, se você olhar para dentro do rio, você vai ver a quantidade de lixo que está jogada aí. Quer dizer, isso não deveria estar aí. Os poderes públicos municipais que são responsáveis pela coleta do lixo têm que levar isso muito a sério, realmente, coletar o lixo, não deixar o lixo na rua. A população tem que ter uma educação muito mais apurada para não jogar o que joga dentro do rio, o que se retira de pneus, resto de carro, colchão, né, de dentro do rio é uma quantidade absurda. O plástico, né, as garrafas PETs acabam, apesar de haver hoje toda uma reciclagem do produto, ainda vem muito para o rio. Quer dizer, a gente anda na cidade, a gente vê as pessoas no carro jogar papel, jogar chiclete, jogar lata de cerveja. Aquilo vai para a galeria e acaba chegando no rio. Quanto mais cedo começar o trabalho de conscientização, melhor. As crianças têm um dom natural de influenciar os pais, e esse fator precisa ser aproveitado. No Parque Nacional de Ubajara, visitantes de escolas públicas recebem palestras sobre a importância da preservação da natureza e o que isso tem a ver com a conservação das fontes de águas disponíveis. A Organização Mundial de Saúde recomenda um mínimo de 200 litros de água por dia para cada pessoa, mas essa quantidade parece impossível, quase um delírio para quem vive nas regiões assoladas pela seca. Alguns países, por falta de opção, investem numa solução extremamente cara, a dessalinização da água do mar. Futuramente, o próprio Brasil deverá utilizar a dessalinização de água do mar, como alguns países hoje do Mediterrâneo já estão utilizando. Como Israel hoje utiliza, tem 2 grandes centrais de dessalinização de água do mar, uma em operação e uma em construção. E nós vamos ter que futuramente partir para isso. Então nós temos que evoluir nessa parte de conhecimento para que a gente possa minimizar alguns problemas. Mas a palavra-chave para mim é o problema de gestão e a gestão de demanda. Não só a gestão hídrica, a gestão de demanda, o aculturamento de toda a comunidade mundial, na maneira como utilizar a água.
gente tem a saúde, tem o alimento, tem tudo no mundo. A Maria, a gente sem a água